Isaías 61, vamos lá. Trouxe caderno? Versículo 5 a 9 começa assim. Se você puder dizer um amém, você diga aí, tá bom? Olha, meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações, das suas parreiras. Você nem falou amém, mas a palavra está dizendo que você terá. Você terá. Você terá. E vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês. E vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. Você está até assustado, né? A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram 2 vezes mais do que mereciam. Mas agora, vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz: eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa. Farei com ele uma aliança eterna. Seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo que eu abençoei. Você pode dizer um amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir agora que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê a tua palavra, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos oriente, que o Senhor agora acrescente em nós. Queremos hoje aqui sair daqui dizendo: eu fui acrescentado em sabedoria. Eu fui hoje aqui edificado. Edifica a tua igreja pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você. Tema de hoje que eu quero estudar com você, muito importante, gente, muito importante. Hoje eu estava aqui anotando ali, terminando as minhas anotações, eu cheguei a falar assim, sozinho: se a Branca passasse ali, me visse ali, que a porta tem um visor de vidro, se ela me visse, eu falei assim: esse aí está ficando doido. Eu comecei a falar: que palavra maravilhosa. Eu mesmo encostei na cadeira assim e falei: meu Deus, que palavra, né? Tema de hoje: você precisa ter uma promessa de Deus em sua vida. Fala para alguém aí, fala: você tem que ter uma promessa de Deus em sua vida. Hoje aconteceu uma coisa muito gostosa, gente. Estava na nossa correria, né? Muita correria e tal. E aí a Branca me disse: pastor, tem um homem aí fora querendo falar. Eu desci, fui atender ele lá fora. E ele disse assim: olha que coisa maravilhosa, Deus é maravilhoso, né? Ele veio e disse assim: eu sou católico. Ele falou assim: eu sou católico, mas eu ouvi falar dessa igreja. Falou isso: eu ouvi falar dessa igreja, e eu vim buscar uma palavra de esperança. O Senhor poderia me dar uma palavra de esperança? Que coisa, né, irmãos? E aí eu comecei a conversar, a ouvi-lo primeiro e depois ministrar a ele, no coração dele. E espero que ele esteja agora mesmo ouvindo, um irmão querido que esteve aqui. E oramos juntos, tivemos tempo de orar juntos aqui. Mas como foi gostoso pregar para uma pessoa. Que você tenha o seu coração aberto. Deus quer colocar pessoas na sua vida para você compartilhar o evangelho da graça. Tão simples, gente, uma pessoa. Eu preguei para uma pessoa. Pensa num pastor realizado. Pensa num pastor feliz. Preguei para uma pessoa que estava na minha frente. Agora você imagina, veio ouvir, ele veio pedir a palavra. Me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Eu creio que Deus quer fazer isso com você também.
Amém? Vamos lá, gente. Irmãos, a igreja, ela vai desconsiderando, ela vai negligenciando, ela vai tornando pequeno o que ela não deveria tornar pequeno. Ela deveria tornar cada vez grande, maior, algumas coisas na vida dela, e ela vai tornando por comum. Você imagina que a arca do Senhor ficou na casa de Abinadab 60 anos. 60 anos. 3 meses que ela ficou na casa de Obed-edom, ela abençoou, mudou a casa toda dele. 60 anos, se eu não estou enganado, se eu não estou errando, foi 60 anos, não aconteceu nada, não se ouviu falar, ficou um depósito, pois lá, não sabia, acho que nem ele sabia que ele estava lá, nunca. 3 meses na casa de Obed-edom, mudou tudo. Então olha só, nós tornamos pequeno o que não deveria, nós não damos o devido valor. Irmãos, todos nós, você deveria ter uma promessa de Deus na sua vida. Preste atenção, até que Ele venha, porque Ele é a promessa de Deus para nós, e Ele virá, e a promessa para nós é essa, da maneira como vocês estão vendo Ele subir, Ele virá. Essa é a promessa para nós. Então até que isso se cumpra, todos nós temos que ter uma promessa de Deus para a nossa vida, e irmos sendo sustentados por ela, renovados por ela, vivendo por ela, andando por ela, resistindo por ela, lutando por uma promessa de Deus na nossa vida. Nós temos que fazer isso, né? Eu li agora mesmo uma promessa, eu li uma palavra profética aqui, que aquilo deveria ser uma expectativa do coração, que Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar, né? Em Mateus 23, 19, olha, irmãos, eu vou ler vários textos, se você puder aí acompanhar mesmo, aí já ir marcando na sua Bíblia, Números 23, 19, Deus não é como os homens. Você entende? Você não pode tornar simples, pequeno, porque Deus não é como os homens, Ele é todo poderoso, Ele é sobrenatural, Ele é vivo e vive para sempre, Ele já era antes de tudo, então Ele é o Deus todo-poderoso, aliás só o Senhor é Deus, Ele não é como os homens que mentem, se Ele falou, irmãos, é a palavra dEle. Então não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Vou falar algo aqui, pega aí, olha. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. Então se Ele diz, irmãos, que Ele vai dar, Ele vai dar. Se Ele diz que vai guiar, Ele vai guiar. Se Ele diz que Ele vai sustentar, Ele vai sustentar. Se Ele diz que Ele vai curar, Ele vai curar, irmãos. Se Ele diz que Ele vai prover, Ele vai prover. Se Ele diz que Ele estará, irmãos, não abandonará. 2 Coríntios 1, 20, olha outro texto. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Estou lendo a nova versão internacional, NVI. A palavra amém, ela quer dizer assim, ó, aquilo que é verdadeiro. Eu estou falando algo aqui, né? Deus é bom. Você está dizendo isso é verdadeiro. Isso aí é verdadeiro, amém. Aí que alguém que fala amém está dizendo assim, eu provei e vi, e eu sou testemunha disso aí. Ele é bom mesmo, né? Então, digno de confiança. Então as promessas de Deus, ela tem o amém. Nós temos que dizer o amém em Cristo, que elas vão se cumprir. Agora eu quero estudar com você, queria que você me acompanhasse aqui, por favor. Por que precisamos das promessas de Deus? Por que que isso tem que ser muito importante para nós? Quem aqui está com Bíblia, sem ser online, aí está com a Bíblia escrita aí, ó, igual a minha irmãzinha linda aqui está com a Bíblia. Levanta a Bíblia, papel. Quem tem Bíblia, papel?
Olha lá, Bíblia ou papel, homem, esses ainda têm uma oportunidade ainda. Escrever aí algumas promessas aí nas últimas páginas, aí colocar uma promessa ali, ainda tem essa oportunidade de escrever lá uma promessa de Deus. Marcar com marca-textos, coisas que Deus falou, nunca mais perder isso. Por que precisamos? Primeira coisa, anote aí, olha, para as coisas impossíveis. Que seria de nós, todas as vezes que alguém dissesse assim, olha aqui para mim, ó, não tem como, se não fosse a promessa de Deus para a nossa vida. Que seria de nós, irmãos, todas as vezes que alguém dissesse assim, nunca aconteceu algo assim na história. Que seria de nós? Que seria de nós todas as vezes que um médico, pensa em alguém que estudou, irmãos, não é brincadeira ser médico, não. Não é algo que você possa considerar assim simples. Estudou muito aquilo, depois de estudar ele foi testado, depois ele passa por um momento ainda de um treinamento, depois, a vida toda fazendo curso. Pensa no médico que quando ele chega e ele fala assim para uma família, chama a família, chama alguém e diz, olha, nós não temos mais o que fazer, nada mais pode ser feito. O que seria de nós se não fosse uma promessa do nosso Deus, dizendo que não morreria enquanto não, olha irmãos, isso é uma palavra do Senhor, que Ele tem planos. Que seria de nós se não fosse uma promessa de cura, uma promessa de vida, uma promessa de restauração, coisas impossíveis, mas como Deus prometeu, Ele cumprirá. Então por que eu preciso? Porque se eu não tenho, preste atenção, se eu não tenho uma promessa, o não para mim é definitivo. Mas como eu tenho uma promessa, o não para mim não é definitivo, porque a última resposta vem de Deus. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Eu estou entendendo o que você está falando para mim, que não tem como, mas o Deus que eu sirvo, Ele pode fazer, e se Ele prometeu, Ele fará. Agora olha aqui para mim, eu estou restaurando em você ser crente. Ser crente, porque crente crê numa promessa. E por que a gente precisa? Por causa das coisas que são impossíveis. Isaías capítulo 43, versículo 2, diz assim: quando você atravessar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Você pode dizer um amém? E você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Agora olhe para mim, olha aqui para mim. Isso já se cumpriu. Essa promessa, ela é real, já aconteceu. O povo já passou a seco pelo mar, atravessou o mar. Uma professora falou assim, isso é exagero, falou para os alunos, falou assim, isso é exagero, não foi bem assim. Não foi, quando fala seco, não está querendo dizer que foi, não, foi com água pelo joelho, mais ou menos, assim, que a água estava, não é assim, é que a gente exagera, não é isso. Eles passaram, estava bem rasinho, eles passaram. Aí o Joãozinho, o aluninho, levantou a mão, não aguenta ficar quieto, crente, ele levantou a mão e falou, professora, que extraordinário, né? Ele falou, o que foi extraordinário, João? Ué, o exército que veio atrás morreu tudo afogado com a água pela canela. A Bíblia diz que aqueles homens andaram dentro da fornalha. Andaram dentro da fornalha e não se queimaram. Por que eu preciso de uma promessa? Para crer em coisas que são impossíveis, irmãos. Quando alguém diz assim, olha, não tem. Eu imagino esse homem que veio aqui, ele veio buscar o Deus de promessas. Ele falou, me dá uma palavra de esperança. Com certeza ele não veio ouvir mais um homem, porque já deve ter ouvido tantas pessoas. Ele veio ouvir Deus falar com ele. Uma palavra, me dá uma palavra. Aquele homem foi buscar
para o seu criado. Ele falou: se o senhor me der uma palavra, basta, porque eu também sei como é que funciona, e quando o senhor fala, vai se cumprir. Já me disseram que é impossível, já me disseram que não adianta mais incomodar, já me disseram que não tem cura para essa hemorragia de 12 anos, já me disseram, mas eu continuo crendo na promessa que Deus pode fazer. Seria de um empresário que já recebeu um decreto de falência, mas creu numa promessa e hoje ainda continua sendo um grande empresário. Seria de um pai, uma mãe, ouvir uma palavra do seu filho. Já falei aqui os irmãos, eu conheço um amigo, um grande amigo, um conhecido, que o médico deu a hora da morte do filho. Deu a hora da morte do filho. E os pastores que estavam lá pediu para o médico não descer a criança para o IML lá, coisa. Só pediu mais um minuto, pediu para ele: por favor, ainda não tire a criança daqui do quarto. E eles oravam no corredor. Enquanto eles oravam no corredor, a criança se levantou na cama. Que já tinha, e aí os médicos tiveram que se reunir, equipe médica, para ver como faria, porque eles já tinham dado a hora da morte da criança. Por que eu preciso de uma promessa? Para coisas impossíveis, irmãos. São coisas que não tem como, mas eu tenho uma promessa de Deus e ela vai se cumprir. É impossível, irmãos. Não tem como. Não tem de onde vir esse recurso, não tem como vir um dinheiro, não tem como, mas eu tenho uma promessa e ela se cumprirá. Segunda coisa, me acompanha aqui. Por que eu preciso de uma promessa? Para ser fiel. Para você ser fiel, para eu ser fiel, eu preciso de uma promessa. Olha aqui, sabe por quê, irmãos? A maioria, olha, presta atenção que eu estou falando como liderança de igreja. A maioria dos crentes, de pessoas que dizem que creem em Deus, não são fiéis. Sabe por quê? Porque não crê numa promessa. Se ele cresce na promessa, irmãos, olha aqui, Deus não quer satisfação, Ele quer obediência. Ele quer que você creia, que a promessa queime o seu coração, que seja até mesmo para outros inexplicável o que você crê. Inexplicável. Falar: eu não consigo entender do jeito que você acredita. É porque Ele já falou comigo, e quando Ele falou, eu sei que Ele é fiel para cumprir. Ele cumprirá as promessas, todas as promessas Ele cumprirá na minha vida. Eu vou permanecer fiel, não arredo o pé, não mudo. Mas tudo piorou. Eu continuo fiel nele, eu continuo nele, eu continuo adorando, eu continuo servindo, eu continuo fiel, porque aquele que prometeu, Ele cumprirá. Sabe por que você vacila entre a fidelidade e a desobediência? Falta para você uma promessa. Gente, que coisa. Meu padrasto, minha mãe deve estar assistindo agora. Meu padrasto, Zé Bento, da igreja metodista. Cada vez que o Zé Bento pegava o envelope na igreja metodista, o envelope ficava na igreja, né? Os envelopes de dízimo com os nomes de todos os dizimistas. Ele pegava o envelope para levar o dízimo. Minha mãe xingava ele: como é que você vai levar o dízimo? Nós não temos nem aqui em casa, a gente não tem, e você vai levar o dízimo. Ele ia até calado para a igreja, dava dó de ver ele quietinho. O dízimo do salário mínimo dele lá, quietinho para a igreja, depois de ouvir um monte da minha mãe, e ele levava o dízimo. Hoje, pregando aqui, eu entendo por que ele fez aquilo. Porque ele tinha uma promessa: jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Depois que a minha mãe aprendeu isso, ela também passou a ser. Hoje, impossibilitada muitas vezes de vir à igreja, ela me liga e fala: filho, passa aqui para pegar o meu dízimo. Hebreus 11, 17 a 19 diz assim: foi pela fé
que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Olha, irmãos, é muita fidelidade a Deus, muita fidelidade. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Olha só, Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque, não é outro, Isaque, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia, você precisa de uma promessa para continuar sendo fiel. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Sabe para quê? Para cumprir a promessa. E eu vou ser fiel, porque Ele é poderoso. Olha, e por assim dizer, Abraão tornou a receber. Olha, não aconteceu, mas é isso que ele está significando, porque ele foi até o fim, ele foi fiel até o fim, e por assim dizer, ele tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Sabe por que você precisa de uma promessa, irmãos? Para você ser achado fiel. Fiel. Deus fala assim para ele, ó: Abraão, agora sei que você é fiel comigo, porque não me negaste seu próprio filho. Agora sei que você é fiel. E aí Hebreus explica por quê. Sabe por quê que ele foi fiel? Porque Deus falou com ele, Deus prometeu para ele que seria através de Isaque. Então, o que acontecesse ali, Deus iria fazer algo, Deus iria ressuscitar um menino, Deus iria algo, não sei como, mas Deus ia fazer algo. Eu vou ficar fiel, porque Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode dizer um amém, gente? Nesse momento eu ficava assim: que palavra é essa, cara? Que eu continuo fiel, porque Ele vai honrar, Ele vai honrar, né? Hebreus 11:6 fala que é necessário, precisa, aquele que vai a Deus precisa entender isso. Hebreus 11:6, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. É necessário, irmãos, olha, você veio aqui hoje numa busca, é necessário que você seja fiel, mantenha-se fiel na sua fé, não negue a sua fé, não abandone ministérios, não abandone chamado, permaneça fiel, Deus vai te honrar. Pastor, mas eu estou passando por uma luta, pastor, mas eu estou... Deus vai te honrar. Quem luta por você é o Senhor. Permaneça ali, meu irmão, não volta para a tenda, não foge, fica ali. O Senhor é contigo, Ele falou, Ele vai te honrar. Olha, eu estou pregando agora, estou lembrando de quantos irmãos, quantos pastores, irmãos. Talvez você já deve ter lido histórias de irmãos que foram para pregar, sabiam que iam voltar para casa, não iam ter o que comer. Quantos irmãos foram pregar só com a passagem de ida, não sabiam como ia voltar? Quantos irmãos? Me lembro da história de um pastor que chamaram ele para ir pregar num outro lugar, e ele não cobrou nada, não, eu vou lá, vou sim, vou lá. E ele imaginou no coração: eu vou chegar lá, os irmãos vão dar uma oferta, não tem problema. E aí ele então comprou a passagem, ele foi lá para pregar na igreja. Chegou lá, igrejinha lotada, os irmãos lá, ele pregou a palavra, terminou a pregação, o pessoal deu tchau para ele. E ele falou: agora eu estou perdido, o que eu vou fazer? E ele foi para o aeroporto de novo, voltou para o aeroporto, e pensando como é que ele ia pagar tudo aquilo, que ele comprou tudo. Falou: tem que pagar isso aqui. Foi. Quando ele estava no aeroporto esperando, uma pessoa veio correndo e começou a gritar o nome dele no aeroporto, gritando o nome dele. E aí ele falou com a pessoa: pois não, o que foi? Não é que o senhor saiu correndo lá e Deus falou comigo que eu tinha que te dar uma oferta. E ele falou: gente, eu nunca vi um envelope tão cheio de dinheiro. Que Deus tinha falado com aquele homem, tocou. Deus é fiel, irmãos. Vai lá, vai servir.
Deus é fiel, Ele guarda, Ele livra. Continue fiel, não abandone, Ele vai te honrar. Quem crê nisso? Vamos lá, por que eu preciso de uma promessa? Eu estou nessa parte aí, por que eu preciso? Eu preciso de uma promessa para continuar sendo adorador, para sermos adoradores. Salmo 106, versículo 12, olha que coisa linda, olha. Então o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a eles. Quem aqui pode dizer no seu coração, eu sou um adorador? Agora, quem é adorador quando as coisas não estão dando certo? Não estão dando certo. Aí alguém pergunta, por que você está cantando aí? Que eu tenho uma promessa no meu coração. Isso vai passar. E quando passar, eu vou estar melhor do que quando começou. Porque Deus honra. Irmãos, cantar como se fosse a oferta da viúva pobre. É o último azeite, é a última farinha, é o último bolo e vai ser esse, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai ser minha adoração, a minha adoração a Ele. Quem está entendendo isso? Sabe, irmãos, como é que eu continuo adorando? Que as pessoas não vão entender isso, não vão entender nunca. Por que a gente até no momento de perda dolorosa, nós adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e cantamos hinos e adoramos, porque, irmãos, há uma promessa de que um dia estaremos juntos na glória. Há uma promessa, irmãos. O crente, ele continua adorando. Salmo 146, 6 diz: o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que nele existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Eu lendo, você viu que eu li? Isso é uma música. Uma música, ele está cantando aqui, ó. O Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que nele existe. Aí ele canta a música. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. É a razão do meu louvor. Para eu continuar sendo adorador. Veja que o salmista está cantando exatamente sobre as promessas de Deus. Salmo 138, 2. Por que eu continuo, irmãos, adorando? Por causa da promessa. Por causa do teu amor e da tua fidelidade, eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tens mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Eu adoro, me prostro, me rendo. Eu adoro. Por quê? Por causa das suas promessas na minha vida. Agora preste atenção aqui, rapidinho, olha. Por que nós não conseguimos, irmãos? Não conseguimos, muitas vezes, há altos e baixos na nossa vida. Nós não conseguimos acreditar, não conseguimos adorar, não conseguimos ser fiéis, porque não temos promessa gravadas no coração, cravadas dentro de nós. Deus prometeu, Deus me deu, o Senhor me deu, Ele me deu filhos, Ele me chamou, foi Ele que me chamou, e se Ele chamou, Ele sustenta. Foi o Senhor que falou que ia fazer, Ele que disse, não fui eu. Então eu continuo adorando, eu vou marchando e eu vou adorando. Por isso que quando o povo para diante do mar, Deus pergunta, por que parou? Diga ao povo que marche, continue, adore, vão cantando hino, vão cantando, vão adorando. Louve, como é que diz a letra da música, né? Se está chorando, louve, louve, vai louvando o Senhor, seja fiel na sua adoração. E quando te perguntarem, mas você não tem motivo, amaldiçoa teu Deus e morre, seja fiel, diga, Ele deu, Ele tirou, louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel, Abraão, agora eu sei, agora eu estou percebendo que você é fiel comigo, porque nem seu próprio filho você negou. Agora eu sei, você é fiel. Continue adorando. Eu vou falar, não precisava falar isso, mas você deve saber que a maioria de nós, crentes,
Quando as coisas não estão bem, abandona a igreja. Depois volta de novo. Depois sai de novo. Depois volta de novo. Mas ainda há um remanescente, irmãos, que permanece fiel. Permanece fiel. E é por causa desses que a obra nunca para. E nós ainda estamos dispostos, porque temos promessas de Deus, ir além do que isso, porque essa vida é pouca, nós queremos uma vida maior que essa, nós queremos ser bênção na vida de outros, porque Deus prometeu e nós vamos ser. Eu vou ter para mim, para minha casa, e eu vou ter para quem me pedir, eu serei bênção. A igreja não vai ser um lugar só para pedir, vai ser um lugar para dar. Nós vamos ser respostas, nós vamos ser respostas. Por que você vai para o sertão? Eu vou para o sertão porque é chamado de Deus. É chamado, vou. Irmão, vou. Mas vamos fazer obra aqui também. Vamos fazer coisas aqui também. Claro que vamos. Mas a igrejinha do fundo do bairro vai para o sertão. E vamos para os ribeirinhos também. E vamos abençoar, irmãos. Quem sabe o Senhor vê o nosso coração e nos ache fiel, olhe para nós e nos encontre fiéis a ponto de nos fazer mantenedor da obra. Quem sabe até fora do país o Senhor nos leve para abençoar lugares aí que o Senhor nos toque no coração, mas nós queremos ser fiel no pouco, para um dia sermos dignos de muito. Quem pode dizer amém? Seguimos adorando, seguimos adorando. Vamos lá? Vamos fechar aqui. O que nos impede que as promessas de Deus, o que impede que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida? Tem promessa, mas não cumpre, não acontecem na nossa vida. A nossa incredulidade, gente, ela é algo assim assustador. Falava hoje a esse homem que veio me procurar, eu falei, hoje o Senhor te coloca num caminhar ascendente. Não é mais assim, altos e baixos. Chega. Hoje o Senhor te coloca num caminhar ascendente. Não duvide do que Deus vai fazer na sua vida. Marcos 6, 5 e 6 diz: ele não pôde fazer milagres em Nazaré. Eu vou parar aí, você já conhece a leitura. Nazaré ficava na Galileia. Se você olhar no mapa é até legal de ver. Galileia está lá, Nazaré, ficava lá. Eu vou ler aqui para você. Foi a cidade onde Jesus viveu a maior parte de sua vida, e a maior parte dos milagres realizados por Jesus foi na Galileia, pertinho ali. Todos ouviam falar. Na Galileia, Jesus curou o leproso, a sogra de Pedro, o homem que tinha a mão deformada, o paralítico, que seus amigos levaram até Jesus. Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo, curou os 2 cegos. Tantos milagres que ali, naquela região, não tinha uma pessoa que não tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. E ele chega em Nazaré. E sabe o que ele encontra lá? Uma incredulidade assustadora. E diz assim: e ele não pôde fazer ali milagres que já havia sido prometido de antemão. Não pôde fazer, porque as pessoas que estavam naquele lugar não conseguiam acreditar. E eu queria fazer uma pergunta aqui: você continua crendo nas promessas de Deus para a sua vida? Essa é a razão porque na vida de muitas pessoas não se cumprem, irmão. Não tem testemunho para dar, não tem algo para contar, não tem experiências com o sobrenatural, com a provisão de Deus, porque não crê, não acredita. Na hora que precisa acreditar, é provocada uma incredulidade no coração. Nós, presta atenção, quem tem promessa de Deus tem que rejeitar a incredulidade, porque se Deus prometeu, Ele cumprirá. Eu queria falar só com os casais aqui, rapidinho. Vou usar o Daniel e a Sandra que estão aqui. Um tem que fortalecer o outro na promessa. Um tem que fortalecer o outro na promessa.
lembra bem, Deus prometeu para a nossa casa, Ele vai cumprir. Que a nossa casa será casa de vida, que a nossa casa será bendita, que na nossa casa haverá provisão, que os nossos filhos são heranças. Ele prometeu. Um fortalece o outro. Bem, não fale isso. Esposa, não fale isso. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Não podemos aceitar a incredulidade. Impede que todas as promessas que há em Deus, que elas não se cumpram na nossa vida, porque nós estamos rejeitando, nós estamos impedindo que Deus continue cumprindo. Vou falar algo aqui para vocês. Quem já leu aqui Malaquias 3:10? Já leu? Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Olha, presta atenção aqui. Irmãos, uma pessoa fiel não pode duvidar daquilo que Deus vai fazer. Não pode aceitar, porque Ele fala assim: fazei prova de mim se eu não abrir. Irmãos, não há essa possibilidade na minha vida. Diga, não há. Não há essa possibilidade. Deus está mantendo abertas as janelas dos céus. A provisão virá, o socorro virá. Deus vai dar o socorro de alguma parte, virá. A resposta de algum lugar virá. Um cliente virá, algo vai acontecer. Se não acontecer, que não pode ser uma incredulidade sua, não pode ser incredulidade sua. Se algo acontecer, o fiel vai ter com o Senhor, e Ele vai revelar o teu coração. Agora eu digo a você, estou com 52 anos, e o próprio salmista diz: eu nunca vi um justo ser desamparado. Eu nunca vi. Então, meu irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Recuse na sua vida duvidar. Aquele homem disse para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade, não deixa eu ficar assim. Falaram que a minha filha já morreu, que eu não devo mais te incomodar. Me ajuda a continuar com o Senhor. Me ajuda. 2, falta de perseverança. Pergunta para alguém do lado assim: você é perseverante? Pergunta mesmo, você é perseverante? A palavra perseverança quer dizer capacidade de continuar. Capacidade de continuar. Continua, mesmo suportando incômodos e dificuldades. O perseverante tem constância. Eu me lembro uma vez, a Larissa saiu de casa tão nervosa, tão brava, tão não sei o que, tão coisa. E eu falando para ela: filha. Aí depois, na hora do almoço, eu fui pegar, ela estava radiante, falando e tal. Aí eu falei: sabe o que a Bíblia diz para a gente, filha? Que a gente tem que ser constantemente constante. Ela falou assim: eu sei, pai. Eu falei: sabe nada, fica me ouvindo aí. Você sai de casa praguejando, xingando o mundo, e depois você volta dizendo: Deus é bom, mas tem algo errado. Sabe o que nos impede, irmãos, de ver as promessas se cumprir, irmãos? A Bíblia fala assim: em tudo dai. Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não pare, irmãos, continue. Seja perseverante. Se hoje o dia não saiu de acordo com o que você esperava, presta atenção: amanhã tem uma promessa de Deus na sua vida. Logo pela manhã virá socorro de Deus, misericórdia de Deus. Meu irmão, vai dormir em paz me deita e durmo, porque Deus está cuidando de tudo. Persevera, fica firme. Êxodo 32:1 diz, olha, muito sério, eu vou ler para você que é muito sério, olha isso. Êxodo 32:1. Quantos textos, irmãos, eu estou lendo a palavra? O povo viu que Moisés estava demorando muito para descer do monte. Então eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses
que vão à nossa frente. Olha aqui para mim, olha aqui, ó. Moisés estava com o Senhor, sabe para quê? Para um novo nível, uma aliança que estava sendo gravada em tábuas, novo nível, outra promessa, outra atmosfera, outra, irmãos, tudo novo, algo tremendo. O povo não conseguiu esperar, não conseguiu ser perseverante, presta atenção, por não ser perseverante, o povo voltou para trás, a adorar outros deuses. Quando Arão foi questionado, ele falou assim: como você demorava, o povo eu cedi, porque você demorava. Olha o que ele está dizendo: eu não consegui ser perseverante. Sabe por quê? Que promessas de Deus ainda maiores, em níveis ainda maiores espirituais, em coisas ainda extraordinárias, maiores, coisas grandes e firmes, não se cumprem, porque você não persevera. Persevera em oração. Por que a maioria dos cristãos hoje já não oram como oravam antes? Não resistiram ao tempo, não resistiram às lutas. Persevera, permanece fiel, permanece na presença, e você será levado a um outro nível espiritual, a um outro momento da sua vida, com promessas ainda maiores, com alianças que Deus quer fazer com toda a sua casa. Persevera. O altar está precisando de perseverança. O altar. Nós precisamos, irmãos, permanecer na presença do Senhor, porque as promessas vão se cumprir. No começo da Cariz, irmãos, o que nós passamos um dia, se o Senhor der graça, eu creio que vai dar graça, vai estar num livro. Eu creio que o Senhor vai dar graça. Vai estar registrado o que a gente passou, os erros que cometemos, as coisas que aconteceram, vai estar. Mas eu dizia algo: eu não abri igreja para fechar. Abri para um dia devolver para o dono. E a minha família vai estar lá. Para o dono da igreja. Irmãos, persevera, paga o preço, luta, fica lá. Se não tiver como, o Senhor vai socorrer, o Senhor vai mandar gente. Quantas pessoas, irmãos, assim, ó, tinha gente indo embora e vinha um. O tio está aqui, lembra quando quase a banda inteira foi embora. E o tio ainda era, tá com os cabelinhos meio branquinhos ali, mas era menino ainda, né, Daniel? Estava novo, não era casado, não é nada. E pegou o teclado e começou a tocar com a gente aqui. O Renan com 8 anos na bateria. Olha que dupla, pelo amor de Deus. E eu cantando. Gente, a igreja sofria, cara. A igreja passou, olha, vocês não sabem o que a igreja passou. Só o Senhor da glória passou. E o Renan novinho queria rebater a bateria. Aí você imagina. E o Tiel ali no teclado e eu cantando e a igreja dizendo aleluia. Olha hoje o que tem, irmãos. Olha hoje o que tem. Danilo cantando aqui, pelo amor de Deus. O Wagner com as vozes, as mulheres com as vozes. Coral. Não tínhamos nada. Nada. E agora você imagina o que ainda vamos viver. As coisas que ainda vamos ver. O que o Senhor ainda vai nos dar, irmãos. As coisas que o Senhor vai nos entregar. Temos que permanecer fiéis. Temos que permanecer fiéis. O Senhor vai nos abençoar. Hebreus 10, 35 a 38 diz assim: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Espera, persevera, pague o preço, fique ali, Deus vai te honrar. Último aqui, gente.
que impede? Não conhecer o tempo de Deus. Tem um tempo de Deus. Há um tempo do Senhor. Mas Deus nunca chega atrasado. Eclesiastes 3:1. Depois vou ler o 11. 1. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Versículo 11. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Sabe por quê? Porque o tempo é dEle. Está nas mãos dEle. Nós temos apenas que esperar, porque vai se cumprir. Sabe por quê, irmãos? Olha, as pessoas, elas por não entender o tempo, olha aqui. Há um texto na Bíblia, eu até marquei aqui, mas eu falo assim, olha, o que é, para Deus já foi. O que há de ser, também já foi. Olha aqui, Deus não tem essa cronologia. Para Deus o tempo é a palavra que Ele estabeleceu já desde a fundação. Isso para nós é confuso, por isso que é fé. É fé, mas quando? Não sei, mas virá. Mas me diga, por favor. Não, meu irmão, só espera. Esperei com paciência pelo Senhor. Meu irmão, Ele não abandona, Ele é fiel. Espera o tempo que for. Espera, Ele vai te honrar. E virá na hora certa, no tempo certo. O tempo do gozo, da justiça. É o tempo de Deus, não apresse nada. Nada, apenas espere. O Senhor tem o tempo do caráter ser amadurecido para te honrar ainda mais. Porque se Ele tivesse feito lá atrás, você não teria caráter. Você não teria os cabelinhos brancos para coisas ainda maiores, para responsabilidades ainda maiores. Ele vai te honrar. Há um tempo certo de Deus. Você entende por que Abraão esperou 25 anos? No comecinho da promessa, ele começou a ter as atitudes dele. Ele decidia, falou para a mulher dele, fala que você é minha irmã. Ele que decidia, ele que mandava, ele que tomava. Mas quando ele decidiu crer que era Deus, o filho veio. E quando o filho veio, Deus pediu. Mas ele falou, eu esperei 25 anos, eu vou continuar fiel. E aí ele falou, Deus proverá. Deixa eu falar algo a você. Pastor, mas como eu faço? Como eu vou viver? Qual o procedimento? Enquanto não chega o tempo. Preste atenção, isso aqui é muito legal. Deus vai te sustentar nesse período. Se você tiver maturidade, você vai poder olhar e vai ver. O sapato não gastou. A roupa não gastou. Você foi dormir. Você acordou. E lá estava o Senhor te sustentando. Até que Ele faça chover sobre a sua terra. Ele vai te sustentar, te guardar. Vai guardar o teu coração. Vai guardar a tua casa. Vai ser um período desértico. Você vai atravessando, mas você vai ver. Hoje, irmãos, eu conto algumas coisas para vocês aqui rindo, né? Do carro, das coisas. De um tempo que a Coca-Cola não passava nem na rua da minha casa mais. Era só propaganda na televisão, não tinha dinheiro mais para comprar Coca-Cola. Esse dia nós estávamos conversando, eu não lembro com quem você conversando sobre bolinho de chuva. Passou a frequentar lá em casa. A gente estava conversando sobre. Hoje eu dou risada. Mas hoje eu olho para trás e vejo, cara, Deus foi fiel. Deus guardou. Você tem que mudar de uma casa porque você não conseguiu pagar o aluguel daquela, trocava para ir para uma casa menor.
porque você não conseguia pagar o aluguel daquela, e hoje tem casa própria. Você olha para trás, até risada, fala, meu Deus, né? Eu e o Daniel fazendo mudança, carregando, nós fazia mudança, não tinha como pagar nem para fazer a mudança, mas Deus guardou, como que dizendo, eu tenho algo para a sua vida, espera. Eu queria terminar, vai aparecer no telão, tá bom? Vamos tentar fazer isso bem rápido aqui, ó. As promessas de Deus para a nossa vida. Isaías 53, versículo 4 e 5. Quem sabe de cor? Está na tela, não está? Põe na tela para ver. Apesar disso, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento. E nós achávamos que Ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, presta atenção, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Finanças, Filipenses 4,19, sabe de cor? Vamos lá. Isso. Meu Deus. De acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhe dará tudo o que vocês precisam. Segurança, Salmo 121, 5 a 8. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Irmãos, preste atenção, um pai falando isso para o seu filho. O Senhor, diz na sua palavra, guardará a sua vida. O Senhor é o teu protetor, Ele é o guarda da tua vida. Ele guardará você de todo perigo, protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Futuro, Salmo 16, 5. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Filhos, Isaías 54, 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e as suas crianças viverão em paz e fartura. Eu creio, eu vou esperar no Senhor. E enquanto espero, eu louvarei. Fica de pé. Aleluia.